Olá, estamos começando mais um Primecast. Eu sou a doutora Tayane e estou acompanhada da minha irmã e sócia, Doutora Thaís. e hoje nós vamos receber um convidado diferente, mas tão especial quanto os outros. Hoje nós recebemos o Fernando Matsui, ele é especialista em marketing digital. Fer, seja bem-vindo. Obrigado, Tayane, obrigado, Thaís. Seja bem-vindo. Já tem uma amizade aí, né, Thaís? Já. De alguns anos. Acho que seria até interessante a gente contar a nossa amizade, né? Como sim. começou, remete ao nosso passado, né, Fer? Sim, A gente já verdade. trabalhou junto e não foi na área de odonto. É verdade. Na verdade, eu tô aí 24 anos, né, com marketing, e atuando em diversos segmentos. E um deles que eu atuei, né, talvez por isso o convite, foi na odontologia. Então, tem alguns casos aí interessantes para contar para vocês. Que legal. Fer, como você começou nessa área? Então, na verdade, era para eu fazer psicologia. Eu passei na Unesp e não queria, porque antigamente a gente tinha primeira, segunda, terceira, acho que até a quarta opção. E eu fui assim, não passei na primeira, não passei na segunda, aí na terceira eu fui chamado para Unesp em psicologia. Mas eu sempre fui da área da comunicação, no sentido de publicidade, criatividade. E eu também tinha passado em Londrina, em marketing, e eu achei que tinha mais a ver comigo, mas, né, entre uma pública e uma privada, meus pais queriam que eu fizesse psicologia. Sim. E aí eu falei, mas não sei se é isso que eu quero. Aí matriculei nas duas e acabei fazendo marketing mesmo. Aí desde o primeiro ano, trabalhei até hoje com a mesma coisa, só com produtos e serviços diferentes, né? E você sempre foi comunicativo, assim, desde criança? Sim, Thay. Na verdade, tudo que era da escola era eu que organizava. Eu não sei porquê, as professoras, a diretora, caía tudo no meu colo lá. Talvez pela popularidade, né? Todo mundo, vê com o Fer, faz isso, pede pro Fernando fazer isso. E também, por exemplo, redação. Eu era o primeiro da sala, ganhava notas assim, colocava para expor a minha redação, participava de concursos assim, e era sempre eu a indicação. Então acho que sim, sempre foi comunicativo assim. Mas você não era daqui de Maringá, sua família não é daqui, Não, né, Fer? não. Família do interior de São Paulo, Bastos, próximo de Presidente Prudente, tem essa proximidade. E quando a gente decidia fazer uma faculdade, assim, ou era São Paulo, capital, ou era Londrina e Maringá. E aí eu optei para Londrina. E você ficou quanto tempo em Londrina, Fer? Eu fiquei 7 anos em Londrina, comecei praticamente minha carreira lá. De Londrina eu fui para a capital, Curitiba, fiquei 3 anos. Por uma experiência profissional, vim para Maringá, fiquei 4 anos, retornei para Curitiba mais 3 anos e agora estou 10 anos aqui em Maringá de novo. Que foi mais ou menos quando a gente se conheceu. Pelo Não, menos foi na 10 anos, pandemia. Não, Thay, Foi antes. Foi antes? Foi antes. Ô, Fer, mas calma, a gente já vai chegar nessa parte, né? Você lembra do seu primeiro emprego? Eu lembro do meu primeiro emprego. Na verdade, o meu primeiro emprego, o meu tio tinha uma... agora não existe mais, eu acho. Locadora de fita de vídeo. Não, acho que não existe mais. Se existir, alguém manda uma mensagem aqui pra gente saber. Mas, assim, o meu tio tinha uma locadora e ele sofria já naquela época com pessoas para trabalhar. Então, eu tinha o quê? Acho que 14 para 15 anos. Eu já fui trabalhar com eles, com isso daí. E era uma diversão, né? Porque você via pessoal de tudo qualquer jeito, procurando todo tipo de filme. E naquela época era... E você podia assistir os lançamentos primeiro, né? Imagina, de De graça. graça. Não tinha que locar pra passar o final de semana Sim, com filme, sim. né? E devolver na segunda-feira. E era caro, pra quem não É. conhece. Só que lá já burlava algumas situações, né? Por exemplo, eu não gostava de cobrar multa das pessoas que atrasavam, sabe? Aí já atrapalhou o negócio do seu tio. Exatamente. Na verdade, eu ajudei, porque aí ele ficou o primeiro da cidade, né?
Vai lá que o Fernando não cobra a multa. Exatamente. Mas aí, de marketing mesmo, no primeiro ano, no segundo mês do curso, eu já fui convidado por um professor meu, que ele era consultor, a trabalhar na consultoria dele. E foi daí que eu me apaixonei por consultoria. Então, desde o primeiro ano, eu trabalho como consultor, baseado na experiência que eu tive com ele, né? Que foi uma referência para mim, assim, até hoje. Sou grato. Mas eu gosto muito disso. É? Uhum. O que mais você gosta de fazer? Eu gosto, bom, assim, de profissional ou... Profissional. Primeiro vamos pro Tá. profissional. Tá, eu gosto muito de fazer cursos, mesmo que não seja, porque dentro do marketing tem várias linhas, né? Mesmo que não seja alguma coisa que eu estou atuando, eu gosto de fazer para saber, né? Numa conversa ou às vezes eu consigo aplicar uma situação, por exemplo, eu já utilizei vários cases de sucesso na área da saúde com área automotiva, por exemplo. Então, era inusitado isso. Sim. E eu gosto de coisas diferentes, assim. Eu acho que o resultado final fica incrível, assim. Legal. E você pensa em psicologia ainda? Porque assim, no marketing a gente tem que ter uma psicologia forte, né? Sim. Até para saber vender, para trazer as pessoas. Para entender a pessoa, né? Pra entender. O que a Exato. pessoa quer. Na verdade, eu acho que eu acabo utilizando isso mesmo, né? Porque, assim, a gente teve no curso Psicologia das Cores. E isso ajuda bastante na hora de criar um brand, uma Sim. logo, né? Tudo. Mas, realmente, essa parte hoje, no marketing em geral, não só no digital, que está em voga mesmo, é realmente entender as pessoas. Comportamento, atitudes, consumo, né? Então, sim, atuo com isso, né? Ô, Fer, e quando você começou, há 24 anos atrás, não tinha o marketing digital, né? Não tinha. Como que era esse marketing lá atrás? Olha, eu confesso que era mais gostoso. Era mais gostoso? Por quê? Porque, assim, ó, o digital, a gente sabe que muda constantemente Sim. e muito rápido, né? Sim. E naquela época, a gente conseguia fazer um planejamento a longo prazo. E a gente conseguia executar todas as etapas, né? E também tem uma coisa, Tayane, que eu até coloquei aqui quando você me convidou, que eu gosto de falar sobre isso. Por mais que o mundo está digital, eu tenho uma teoria que eu gosto muito de desmarketizar as coisas. Então, assim, todo mundo fala, eu nem sei se pode falar o nome, mas todo Pode mundo falar. fala que o Instagram, o Facebook, né, é a bola da vez e tudo mais, mas não é bem assim. E tanto é que nossos trabalhos que a gente já realizou, eu já aplicava isso, porque é desde um atendimento, Com desde certeza. a mulher da limpeza, é toda uma experiência que você tem que passar para o cliente, além do que você oferta no digital, né? Então, voltando para a pergunta lá, hoje eu aplico a mesma coisa, diferente, né? Então, eu sempre vejo assim que todos os cursos que eu faço, atualizações, o que eu aprendo não é uma novidade, é mais uma forma diferente de você aplicar as coisas. Então, eu acho que o digital começou a entrar para mim, eu não senti um boom assim, porque eu já fui me preparando para ele. Hoje, com essa evolução muito rápida, eu sinto mais assim, que eu preciso me preparar mais, porque a pessoa que está lá 18 anos está ingressando agora no mercado profissional, ele sabe mais coisas do digital do que eu que estou ali aprimorando todo dia. Eu não sei se são termos ou se já a pessoa já nasce com um plug, né? Eu acho que dizer o isso. dedo mudou, né? Então, sim. Porque agora eles conseguem já desde nenenzinho arrastar. Parece que eles já nascem PhD já no tablet, no celular, né? Só nisso, né? Porque no computador, zero, né? Eles Então. não sabem Não digitar. Olha, e já que você entrou nisso, eu tenho bastante profissionais da área da saúde que eu atendo, que eles também, assim, são inteligentíssimos, mas para esse tipo de tecnologia, principalmente um computador, Tem um bloqueio. Tem um bloqueio. é complicado.
mas a tecnologia ela veio para ajudar a gente mesmo, mas a gente não pode esquecer do aperto de mão, do olho no olho, né? Que isso faz toda a diferença. Eu acho que o básico funciona, né? O básico bem feito funciona. Funciona. Legal, Fer. E qual sua área preferida no marketing? Assim, o público, você prefere lidar com a área da saúde, com carros? Acho que você já trabalhou. Padaria, você já trabalhou. Agora você está com construtora. Qual que você gosta mais? Olha, a construtora, ela está sendo um desafio bem interessante para mim, assim, agora. Eu tô mexendo com o mercado de luxo, né? Então, alto padrão. E isso é um desafio, porque assim, como que você faz para achar esse público, né? Que cada vez mais ele está querendo ser invisível, né? Então, assim, é mesmo? complexo. Eu achei que... Você acha que as pessoas querem ser mais invisível? Então, isso é uma questão que mudou. Antigamente as pessoas que gostavam de se mostrar, né? Uhum. Agora não. Eles estão diminuindo, principalmente lifestyle, mostrar o que eles fazem no dia a dia para se preservar. Acho Né? que quem é rico mesmo, né? Porque esse povo que Que tá tá em ascensão, eles querem Sim, se vestir de logo, de grife da cabeça aos pés, né? sim. Só que assim, Tayane, não tem um ramo que eu goste mais ou menos, mas tem ramos que eu me identifico, né? Por exemplo, a Casaro. Nosso patrocinador oficial. Obrigado, Xande. Mas assim, eu gosto muito de fazer essa parte porque eu aprendi bastante também. Eu aprendi inclusive com você, mesa aposta. Ai, A que legal. gostar, né, e tudo mais. Quando a gente trouxe a Manu Tuman, lembra? Sim. Foi uma sensação para Maringá. E eu sigo ela até hoje, aprendendo essas coisas. Mas, inclusive, né, Thaís? Nos encontramos. Nos encontramos lá. Na Casaro. Querendo levar tudo, né, Fer? Podendo levar Exatamente. nada, né? Então, assim, a dica se for, Vai preparado. vai preparado. Não, é o tipo de loja que eu falo que a gente vai lá para comprar uma coisa e sai de lá com 10. Porque você chega lá, você começa a olhar, você acha que você precisa de tudo que tem lá. Sim. Ah, não, disso eu preciso na minha casa. Mesmo que já tenha na sua casa, não, mas esse daqui é uma cor diferente, é meio tortinho, aí a gente vai... E mesmo que não precisa, né? Então, mesmo Mas que não assim, precisa. Qual é a visão da Casaro, o Fer conhece? A gente quer que a casa das pessoas, a nossa casa, seja o melhor lugar. E é gostoso, né? Sim. Então, a Casaro é preparada para você preparar sua casa para receber, para ser o seu melhor lugar. Então, o que a gente incentiva? Você comprou uma louça hoje? Usa para você, não deixa para visita. Eu aprendi isso com a O Thaís. seu lar é o seu santuário, é o seu momento de paz, de conexão com a família. Então, a Casaro vem para unir a família. E é isso que a gente sempre pensa. Eu tenho, assim, um orgulho de falar do meu marido, porque ele sempre procura por peças, por louças que tenha qualidade, valor e que vai levar beleza para os lares. Sim. E acho que foi isso que eu e o Fer trabalhamos muito e torna juntos. uma Verdade. refeição diferente, por exemplo, uma mesa Sim. posta. Né? A gente come com os olhos primeiro, É isso que eu ia falar. né? E eu não lembro se eu li ou se eu escutei, não lembro assim, mas uma mesa posta é um carinho que você faz para sua família. Demonstração tipo assim, de você amor. colocar a comida na panela, tem muita na mesa tem muita diferença de você pegar uma simples travessinha e colocar a comida. É um gesto de carinho. Eu vou confessar que tem dia que eu tenho vontade de pôr a panela de arroz na mesa. Daí eu falo assim, não, mas meus filhos não merecem a panela de arroz. Ontem mesmo aconteceu isso. Aí fui lá, peguei uma travessinha que já vinha com uma tampinha, né? Que se precisasse já guardava na geladeira depois. Mas eu falei, não vou. Depois que eu li isso, daí é uma forma de demonstrar amor pela sua família, né? Apesar que a sua panela é bonita, né? Aquela pode pôr, né, Fer? Tayane, mas isso eu acho que vem também um pouco do passado, né? Porque, igual, por exemplo, a minha mãe, ela pegava, guardava a melhor louça para uma ocasião especial. Sim. Então, vem passando isso, né? Só que realmente a gente tem que, até para nós, uma refeição individual, só para nós, se a gente coloca uma mesa posta, é diferente. Sim. A gente vê a comida diferente, a gente se sacia mais, sim, é diferente mesmo. Então, assim, de um ramo que eu gosto muito, esse eu gosto,
alimentação, moda. Automobilístico, ela foi um desafio para mim, na verdade. Porque não era auto, era caminhão. Nossa, não sabia. Nossa, bom Teve saber, auto Raquel, também, Meu mas marido imagina mexe com fazer... caminhão também. Né? Aí você pensa assim, fazer um marketing de caminhão, né? É tipo, quem é o público, né? Exato. Como que eu vou chegar neles? Será que eles estão no digital? Então você acaba fazendo um estudo um pouco maior e o aprendizado também é maior, né? Mas eu confesso que para fazer para consumidor final é muito mais fácil. E o que eu gosto mesmo de fazer é B2B, de trabalhar o marketing para empresas, porque o desafio é maior. Como que você vai chegar neles, né? Então, quando é um pouco mais trabalhoso, acho que eu me apaixono mais. Você é assim, movido sabe? a desafios? Eu sou movido a desafios. Desde quando me conheço por gente. Acho que Legal. foi que me trouxe até aqui, assim. Gosto Eu acho muito. que todo mundo, né, que trabalha na área de marketing tem que ser assim, né? Porque senão você não consegue. Se for muito simples, você vai entregar sempre aquilo ali, aquilo ali. E como são diversas áreas, para cada área você tem que pensar de um jeito, né? Então Sim. cada área se torna um desafio. Né? E você sabe, Thaís, que como que eu posso dizer? Essa teoria que eu levo do desmarketizar, lançou o João Branco agora, que é o que foi CEO do McDonald's. Ele lançou esse livro e, assim, parecia que eu estava sozinho no mercado, levando essa teoria. Sim. Até quando ele lançou esse livro recentemente, se eu não me engano, foi ano passado. E aí eu li o livro e falei, tem tudo a ver com o que eu acredito, assim. Só que quando uma pessoa vem me pedir um orçamento, por exemplo, eles já chegam assim, eu preciso fazer o digital acontecer e tudo mais, tal. Aí eu vou me aprofundando na empresa, no serviço, no que a pessoa quer, e não tem muito a ver com o que eu faço, entende? Então, muitas vezes eu já neguei de prestar o serviço, porque eu sei que não vai dar o resultado que ele quer. Então, assim, na modinha fazer vídeo, fazer carrossel, fazer post, mas não é só isso, né? Então, assim, se um produto não tá legal, se o serviço não entrega tudo que oferece, então é melhor reorganizar tudo isso para ofertar uma coisa que ele mesmo compraria, né? Costumo dizer isso. Se ele não compra, como que as outras pessoas vão comprar? Tem que comprar seu produto para poder vender. E isso né? eu acho legal do Xande, porque ele não vê o gosto dele. Ele vê o gosto de vários clientes. Isso eu acho interessante. Tanto é que a última live que teve agora, eu acompanhei, e assim, se você vê os detalhes das coisas que ele compra, que ele seleciona, entendeu? Pro consumidor. E também a forma que é exposto isso. Não é assim, é só uma xícara, tal. Não, acaba falando dos detalhes e por que também você pode comprar aquilo, não para uso, para presentear alguém. Então, isso é legal no marketing também. Você mostrar para o cliente, para o consumidor, diversas formas que tem de você usar aquele produto. Não só para uso próprio, pode presentear. Às vezes a pessoa nem lembra disso. E as pessoas hoje estão numa correria maior do que o normal, né? E que se a gente não for induzido a alguma coisa, a gente não consegue parar para pensar direito nas coisas. Então a gente tem que ter as coisas muito mais fáceis ofertadas para nós. Aí fica mais fácil de consumir. Vou dar um exemplo mais prático disso. Se você vai no restaurante, tem lá um leque no menu de 20 páginas, fica mais difícil de você escolher um prato, Sim. né? Já tive cliente assim, tá? Aqui em Maringá, Já? inclusive. Sim. E aí a gente reduziu para 5, ele vendeu muito mais e otimizou o tempo. Então, assim, era uma coisa... E se especializou melhor, né? Porque uma coisa é você fazer 5 bem feito, agora 20 bem feito Exatamente. é mais difícil, né? Exatamente. Como praticamente todas as empresas que eu trabalhei, Tayane, por exemplo, eles querem abrir muito leque. Mas aí o core que fez eles chegarem até lá está sendo deixado para trás. Então, muito disso já aconteceu de eu deixar de prestar consultoria em determinado lugar
porque a pessoa queria ampliar muito. E aí foi tão difícil de você fixar aquele tipo de serviço, aquele tipo de produto para as pessoas, que quando eles acostumaram, você vem e muda tudo. E muda tudo. É complicado. Uma coisa que eu tenho achado, a gente está falando de restaurante, que eu acho bem legal, alguns trouxeram a inovação de estar sempre trocando o cardápio. Um cardápio menor, curto, mas sempre trocando. E essa parte eu acho legal de você estar inovando a cada tempo, né? Porque a gente começa, ainda mais em Maringá, que não tem tanta opção, a acostumar com Sim. aquilo, né? Sim. Como que é pro marketing isso? Na verdade é assim, ó, se for bem feito, ok. No sentido de seguir a mesma linha. Por exemplo, se serve comida mexicana, mudar o cardápio baseado no tipo que ele oferece. Então, sim, e tá super usual isso, principalmente lá fora, então acaba trazendo para o Brasil isso daí, né? Atrasado, mas chega. Você acompanha as tendências de marketing internacionais? Sim, inclusive essa força que tem no Instagram, no Facebook aqui, é diferente que tem lá fora. Aqui o brasileiro, ele consome muito esse tipo de mídia, sabe? E para eles, quando a gente fala lá de um case de sucesso disso, que veio disso, eles ficam assustados. Porque eles também acreditam que não é só isso, que tem muitas outras coisas por detrás. Por isso que quando a gente vai para fora, a gente tem uma experiência de compra, né? É diferente. Lógico que aqui no Brasil a gente também tem algumas empresas que se preocupam com isso. Por exemplo, lá na construtora, quando você chega lá, você vive uma experiência também de compra. Então, você veio ver um apartamento, você chega no apartamento, tem um porta-retrato com o seu nome. Legal. Você vai no quarto, tem foto com você, com a sua família. E isso já traz o quê? A proximidade, um aconchego. Nossa, foi feito para mim. Um café te esperando. Não foi um café que eu comprei na padaria. A gente que faz o pão de queijo. Você sente o cheiro no ar, produzindo aquele produto para você específico. É diferente, né? Não é a mesma coisa de você chegar lá, a pessoa falar, só quero extorquir o seu dinheiro. Porque tem lugar que a gente sente assim, né? E você sabe que lá fora, você pode ir de pijama, que você é super bem atendido, né? Não em todos os lugares, mas a maioria dos lugares. Onde eu fui principalmente, assim. Não que eu quero sair de pijama, tá? Eu queria ser Tem dia assim. que eu queria. Não, às vezes eu vontade. até saio. Assim, pra levar filho em algum lugar. Ah, sim. Daí meu marido fala, o dia que acontecer alguma coisa, nem me liga. Você vai ter que descer do carro de pijama. É complicado. Mas assim, ó, então já que eu entrei nesse assunto, a experiência está sendo hoje o grande chamariz do marketing, né? Você ter essa experiência. Então, assim, se você não pensar nisso, não proporcionar uma experiência para o seu cliente hoje, ele vai escolher outro lugar que vai servi-lo melhor. Eu acho que isso, aplicando agora na odontologia, né, que é o nosso público aqui, é uma coisa que a gente faz na clínica, é preparar o seu consultório, a sua clínica para receber os pacientes, né, para ele ter essa experiência do cliente. Então, assim, um café, um cappuccino, acho que é o mínimo agora, né? Acho que é se sentir acolhido, né? Se sentir acolhido. Então, ter a essência, né? Um cheiro gostoso, o ambiente agradável. Lá na clínica a gente proporciona cadeira de massagem para quem fica aguardando. Geralmente são os pais, né, que levam os filhos. Então eles ficam na cadeira de massagem enquanto os filhos fazem os exames. Ontem mesmo eu olhei e tinha uma mãe, ela estava tão relaxada, tão gostosa, assim, ela estava assim na cadeira. Aí ela mexia um pouco no celular... Ela tirou o calçado e ela estava plena lá. E a gente, ai, que inveja, né? Queria estar ali. É o sonho de toda mãe, né? Ai, vou ter um momento de paz agora. Tomara que demore esses exames, acho que ela pensou. Então, assim, foram 20 minutos que eu sei que ela relaxou ali. Então, é uma experiência que a gente pode proporcionar para o nosso cliente, né? Sim. E acho que, como você falou também, treinar a equipe, né, Fer? Sempre. A secretária, sim, é o primeiro contato, né? Incansavelmente, tá, Tayane? Incansavelmente. Sim. E assim, ó, já falando do seu case, realmente tem que ser pessoas assim que pensam fora da caixa. Por exemplo,
um lugar de vocês lá que não tem um fluxo constante, assim, um fluxo grande, né? Mesmo assim, vocês pensaram no espaço Kids, Sim. nesse espaço que o acompanhante vai ter um momento dele, né? O café fora, o atendimento. Então, assim, já é diferenciado. Aí, aonde que esse cara vai estacionar? Também vocês pensaram nisso. Então, assim, é diferencial. E os produtos que vocês pensam em trazer de tecnologia, isso tudo reflete, entendeu? Na hora que um dentista vai escolher com quem fazer. Então, não é só preço, né? Tem muita gente que olha preço, mas só que tem muitas coisas por detrás disso que agrega valor, né? E isso agrega. A gente já tem, assim, o nosso cliente é o dentista, porque ele indica o paciente pra gente, mas a gente já tem cliente que é o paciente, porque ele fala assim, não, o dentista me mandou em outro lugar, eu não vou, eu quero vir aqui com vocês. Tem paciente que acontece Então, os isso. pacientes já escolhem a gente por Mas ter sabe tido o que uma é isso? experiência legal. Isso é informação, Tayane. Porque assim, ó, antigamente o dentista pedia pra você fazer isso e realmente a gente não sabia que tinha mais de um lugar que fazia e que tinha lugares melhores que o outro, entendeu? Então, quando a gente tem mais informações, hoje, né, não é só porque eu conheço vocês, mas quando alguém me pede, eu já falo, não, posso fazer nesse lugar? Porque eu confio, né? Então, outra coisa que está bem em voga hoje no marketing é confiança. Você passar confiança. Exatamente. Porque no mundo que a gente está vivendo, né, se a gente não se sentir seguro com as nossas decisões, fica bem complicado. E é o que a gente quer com o podcast aqui também, a gente conhecer nossos indicadores, para eles nos conhecerem, ter mais confiança na gente e para eles poderem se expor de uma maneira diferente, né? Então, o paciente dele pode assistir o episódio aqui e conhecer melhor do dentista dele, ter mais confiança, né? Porque ele vai conhecer, a gente sempre faz questão de perguntar como foi sua infância. Então, para conhecer toda a construção do profissional, porque não é só a faculdade, né? Claro. A construção começa lá, desde que nasceu, né? E eles conhecem. Hoje em dia, às vezes, os pacientes... posso falar hoje em dia, porque acho que antigamente era menos. Eles não conhecem a gente. Se os pacientes que eu já atendi na ortodontia, que tá ali todo mês, se eles me encontrarem na rua, eles não sabem quem eu sou. Sim. Eles nunca nem viram o meu rosto. Verdade. Uma vez, uma paciente há muitos anos atrás, a filha dela agora acho que já deve estar até terminando a faculdade, que eu tratava ela e a filha. Um dia eu saí na recepção, sentou, ela olhou assim e falou assim, nossa, a doutora Thaís tem cabelo, ela não é careca. Nossa! Ou outros saíram e falaram assim, nossa, mas seu cabelo é claro. Então, tipo assim, eles ficam imaginando como a gente seria, né? Sim. Teve um que falou assim uma vez, nossa, eu acho que devia ter um quadro com a foto de vocês aqui, para poder reconhecer. E eu acho que isso é muito importante. Que daí o dentista vem aqui, ele conta a história dele e as pessoas ainda vão ver a fisionomia dele. Sim. E depois da pandemia, a máscara, né? Hoje é máscara, é face shield, é muita coisa. Então, os pacientes não conseguem reconhecer mesmo a gente, a não ser, às vezes, pela voz. Verdade. Alguns reconhecem. Então, o podcast também vai proporcionar isso. Mas agora eu não sei, o Fer pode me corrigir se eu estiver dando uma dica nada a ver, que eu acho que pode servir para os dentistas, que a Thais falou que os pacientes não reconhecem, mas no primeiro contato com o paciente, vá normal, assim, né? Você vai estar de jaleco, mas vai com o cabelo solto, sem máscara, conversa, porque vai gerar uma empatia, uma conexão, né? E depois, na hora de pôr ele na cadeira de atender, aí você se paramenta você tá certa, todo. mas sabe o que acontece, Tayane? É tempo, né? É tempo. É tempo. E hoje o tempo vale muito, né? De todas as formas. E hoje as clínicas são muito integradas. Então, o que acontece? Não é um profissional trabalhando. É difícil o profissional que trabalha sozinho hoje em dia. São vários profissionais. Sim. Então, às vezes, tem um que vai fazer a anamnese, vai fazer o exame clínico, vai falar, você vai precisar fazer isso, 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 isso. E já te encaminha para o outro. O outro não vai te explicar tudo que vai precisar fazer, porque esse aqui já explicou. O outro já está de máscara, jaleco e touca para poder te atender. Mas, por exemplo, Thaís, outro ponto que também é muito citado agora, humanização. Então, trazer esses retratos que você falou também ajuda a humanizar. Então, eu acredito que seja também, claro que seria melhor a pessoa estar sem, mas devido ao tempo, à correria, talvez isso seria uma alternativa. Mas já falando do podcast,
mais especificamente do Primecast. Porque isso daqui, gente, essa arte aqui foi o Fer, a agência dele, que fez pra nós, né? Exato. Então, a gente é parceiro, o Fer que nos ajuda. Foi pensado com muito carinho, mas também quero parabenizar vocês, porque assim, muitas pessoas me perguntaram, ué, mas por quê? O que tem a ver elas fazerem um podcast? Exatamente por isso. Se ninguém fez, seja o primeiro a fazer, entendeu? Porque depois, se der certo, todo mundo vai copiar. Então, se não der certo, foi uma experiência que você adquiriu ali. Mas, tá sendo muito legal, tá? O Primecast de vocês. O primeiro que eu já assisti, já quis acompanhar. E acredito que os dentistas, principalmente, porque, igual que você falou, conhece a pessoa da essência, né? Não é só o profissional. Isso também faz toda a diferença, ajuda até a criar autoridade. Mas é sobre isso, pensar diferente, fazer coisas inusitadas. Lembra, Thay? Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu falei, faz. Eu fiquei te atormentando um tempo, né, Imagina, Fer? mas Como assim, sempre. Mas eu acho bem bacana. E essas ideias, vocês tiraram isso de algum lugar, entende? Que vocês acharam interessante também. Não era da sua área, mas por que não, né? Então, essa ousadia também é muito interessante, assim, faz toda a diferença pro marketing, para a empresa, né? Agora, posso falar um pouquinho de odontologia? Por favor, a gente entrar nessa Você quer falar um parte. pouco de dente? Pode falar. Então, pouco, porque é só um pouco de Exato, dente. é verdade. Na verdade, eu tenho bastante cases assim de dentistas, desde branding até a parte da consultoria, até parte de demissão a gente já fez. Vamos falar sobre isso também. Vamos Você falar tem sobre dicas? isso. Mas assim, teve um profissional aqui em Maringá que ele me contratou especificamente para trazer resultados. Então ele falou assim, eu não quero nada bonito, não quero falar muito, mas eu quero ter resultados. E ele trabalhava com um produto específico, que acho que pode falar, né? Invisalign? Pode. Invisalign. E naquela época, que fazem o quê? Uns 6 ou 8 anos atrás, foi bem no início do Invisalign, era muito caro. Então, assim, onde que eu vou achar esse público para fazer tráfego pago disso? E aí, já falando sobre o tráfego pago também, que hoje muitas pessoas me chamam só para fazer tráfego pago. Mas a gente tem que analisar primeiro tudo, se o conteúdo da pessoa está interessante, porque senão não vai adiantar. Sim. Eu vou trazer, o cliente vai chegar, esse lead qualificado vai chegar, vai olhar e não vai se identificar. Então ele não vai dar continuidade. Mas esse case foi muito especial para mim, porque assim, foi um desafio, e eu gosto de desafio, e ele falou assim, eu quero fazer um dia de Invisalign Day. Aí ele falou assim, eu preciso de X pacientes para esse dia e faz tráfego pago. Beleza. Qual é a verba? Sem querer aparecer, né? Na verdade ele até topou depois, porque eu topou. falei que não ia adiantar, né? Se não trouxesse autoridade e tudo mais, que a gente estava falando de um produto, né, de um investimento alto. Porém, excelente, né? A gente vê que o resultado e até pela facilidade, né? Muito, muito legal. Mas o budget dele para investimento era muito baixo. Então, você tem outro desafio aí, né? Então, como trazer com um investimento baixo? Então, tem que ter a criatividade muito mais forte, né? Aí. E então, foi isso. A gente utilizou mais trazendo autoridade no assunto e a gente lotou 3 dias. 3 dias? Que legal. Era um dia que ele queria, a gente colocou 3. Então ele atendeu. Ele ia fazer só sexta, ele fez quinta, sexta e sábado. E sábado o dia inteiro. Que legal. E ele falou, Fer, se eu vender um, já tá bom. A gente, com esses 3 dias, foram 25 consultas. Consultas que fala? Consultas. Sim, atendimentos. E foram 12 fechamentos. Nossa. Só que a gente também trabalhou o quê? O treinamento com ele. Como que você vai abordar esses pacientes, esses leads quentes que chegam para você? Aí ele explanou. Não, vamos melhorar isso. Melhoramos a forma de atendimento dele, da secretária, e consequentemente conseguiu fidelizar esses clientes.
Que por que eu falo fidelizar? Porque além deles fazerem o tratamento, eles vão indicar outras pessoas. Vamos Acho trazer que isso que pessoas vale, da né? família, Exatamente. né? Exatamente. Isso foi um case, assim, bem legal aqui em Maringá, que foi referência até nacionalmente por causa desse job, né? Mas teve um também em Londrina, que também foi muito marcante, assim. A pessoa atendia só convênio e por um plano de saúde. E aí ela falou, não, eu quero abrir meu consultório e eu quero atender público A e B. Então tá, então para isso a gente vai ter que fazer um planejamento. Esse tipo de público, eles querem um serviço diferenciado. Então, desde a clínica, desde o uniforme, logo, tudo foi estudado, né? E realmente fizemos um planejamento de 1, 2, 3 anos para ela e ela seguiu a risca e foi dando tudo certo. Então, assim, foi difícil quando você tá com um cliente que a sua base 80% convênio, migrar para o particular, não é fácil. Mas, justamente, tirando, porque ela falava, eu quero só Instagram. Não, não é só Instagram. Poderia ser, né? Só uma postagem. Exato, mas vamos para o YouTube, vamos fazer outros canais, treinamento constante, vamos oferecer experiência, que também foi bem bacana isso. Depois que ela entendeu o propósito, ela realmente transformou. Porque eu ia uma vez por semana para Londrina para fazer essa consultoria com ela. E cada vez que eu chegava, tinha uma coisa diferente, uma xícara diferente para o cliente. E o cliente também sentia isso. Então, não era mais um cafezinho de máquina, era um cappuccino preparado ali na hora, entende? A gente também percebeu que quando o cliente ia falar de orçamento, ele ficava muito constrangido de falar na frente da recepção. Então, a gente colocou uma sala exclusiva para isso. Ele se sentia mais à vontade de falar, tudo bem, ficou X mil reais, mas diluído isso em tantas vezes eu consigo pagar. Coisa que ele não queria falar na frente das outras pessoas. Sim. Uma estratégia simples, pequena e assim, básica, transformou tudo. E hoje, graças a Deus, mudou. 80% agora é particular e 20% convênio que ela atende. E, lógico, ela ampliou o leque, né? Agora coloca também a parte da estética lá, que também foi uma coisa muito pedida. Fer, e qual rede social vocês escolheram para fazer essa transição dela, para apoiar isso? Na verdade, a gente utilizou praticamente todas, né? A gente utilizou o Facebook, o Instagram, TikTok, que ela foi muito resistente. Até porque as pessoas hoje ainda são muito resistentes a isso. Mas é o que eu costumo falar. Se não tem ninguém na tua área, seja o primeiro. Sim. Entendeu? Vocês estão no TikTok ou não? Não. Mas seria talvez até mais uma coisa. Eu tenho ideias para casar no TikTok para... Inclusive o TikTok, a Casaro teria que estar já. Sim. Porque assim, ia ser mais um canal onde todo mundo tá buscando referências. Eu tenho buscado muito. Você sabe que, falando sobre TikTok, Tayane, é muito curioso que lá fora ele não era para criança. Aqui no Brasil, quando ele chegou, ele foi dominado pelas crianças por causa das dancinhas. Sim. Né? Aí os adultos entenderam que, então vamos fazer dancinha. Mas não era bem o espírito da coisa, né? Porque hoje, assim, quando se fala em TikTok, a primeira coisa que vem à cabeça é a dancinha, né? Exato. Então, acho que muitas pessoas demoraram para aderir por causa disso, porque não sabiam que era uma rede que ia trazer conhecimento também, Exato. Né? E você sabe que lá é muito mais prático de você não precisa fazer tantas edições. Eles tentaram colocar uma coisa simples, básica. Você consegue editar ali na hora e tranquilo. Então, isso fez com que a nova geração se adaptasse melhor. Sim. E a nossa, que ainda é do Instagram, não, tem que ser bonitinho, tem que postar melhor. E o Orkut tá voltando, né? Diz aí Sério? Lenda, assim. Vai ter depoimento de novo. Vai ter depoimento, vai Sim. ter... Como é que a gente chamava lá? Tinha os amigos preferidos lá. Que você Comunidade. As comunidades. Era legal, né? Já que tiraram o X, né? Tiraram. Tiraram o X.
Tá com a polêmica aí, que também era muito interessante. Lá tinha bastante formadores de opiniões. Então, cada rede social é para um tipo de coisa. Por isso que estar no TikTok é interessante, porque você acaba atingindo essa nova geração. Mas, Fer, talvez eles não vão consumir casaram, mas os pais deles vão, Sim. né? E por que não eles também olhar uma xícara como essa e querer ter uma xícara de abelha, né? Muita Sim. gente talvez poderia, só que a forma que você faz tem que ser uma forma descontraída, uma forma mais divertida, não tão séria quanto talvez a gente faria no Instagram. E o que você sugere para um dentista que quer entrar no TikTok? Seja original, simplesmente isso. Oferte coisas que ninguém está ofertando, né? Não simplesmente falar do seu produto, talvez trazer essa autenticidade de quem é você, por que você chegou até aí. Eu acho que isso é interessante. As pessoas querem saber da vida real das pessoas. Sim. E isso é bem distinto do Instagram para o TikTok. No Instagram, a gente coloca a melhor foto e ainda faz lá um... E haja fio, né? Exatamente. E no TikTok não, assim, é mais... Claro que tem bastante filtros lá, mas são filtros de brincadeira, né? Que você coloca Sim. uma maquiagem, ou coloca até uma boca diferente e tudo mais. É nessa pegada mais cool, assim, vamos dizer. Saindo um pouquinho do assunto, você nem participou domingo, o Davi e o Pedro. O Davi colocava os filtros e tirava a foto do Pedro, mas eles deram tanta risada. Então, as crianças adoram, né? Sim. Ficar mexendo nessas coisas. E Talvez olha, até para uma odontopediatra Pro estar uma ali no odontopediatra, TikTok, ela vai conseguir acessar, né? sim, o olha só, público Tayane, dela. hoje numa conversa, assim, de bastidores no almoço, por exemplo, muitas pessoas falam de referências do TikTok. Ah, eu vi no TikTok tal coisa e eu queria saber se é bom. Alguém já comprou? Sim. Então, olha só o que a gente está perdendo de oportunidades, né? Inclusive lá na construtora a gente está colocando, mas na construtora TikTok, sim, por que não? Né? Mostrar um apartamento de uma forma diferente, né? Não, olha, aqui ajuste, ela trabalha muito com um conceito parecido com a Casaro, que é mexer com o lar, né? Com moradia, não é só um local onde você vai dormir. Como que a gente pode dizer? É o santuário É o da santuário. pessoa. Celular mesmo. E eles constroem realmente pensando na família, entende? Reaproveitamento total dos centímetros para usar bem os espaços e usar de uma forma inteligente, onde você vai utilizar todos os metros quadrados do apartamento de uma forma inteligente, mas também aconchegante. Então, eles pensam já no lar da família. Então, assim, é para investidor? Também, mas é mais para vender para a família. Construa aqui a sua história, a sua família, o seu lar. Então, pensando nisso. E olha como é diferente você vender um apartamento assim. Compre esse apartamento, ele tem o melhor porcelanato, o melhor metais, tá de frente pro Parque do Ingá. Não, a gente vende o quê? Qualidade de vida. Tá vendo a diferença? E é uma mudança só de percepção, né? Eu acho que também podemos colocar isso na odontologia, né? Sim. Vender a qualidade de vida, né? Exatamente. E também ser referência, sabe? Por exemplo, Tayane, onde que eu preciso fazer um procedimento? Então, como vocês já estão na área, a gente também tem esse canal Sim. de dar dicas, né? Porque vocês Sim. atendem diversos profissionais dessa área. E cada um num segmento, né? Estética, limpeza, procedimentos cirúrgicos. Então, assim, eu acho que também é uma forma legal de vocês agregarem ali com essas dicas. Talvez pessoal, ou se não tiver, busca nos A gente não profissionais. pode indicar o profissional, né? Mas a gente pode falar também sobre tratamentos, né? Abordar, sim. Sim. Mas às vezes, assim, para uma pessoa mais próxima, Não não indico. pode também? Não. Eu sou bem ética em Piorou, relação uma pessoa a isso. mais próxima piorou. Nós temos essa cultura na empresa, faz parte de um tratado de ética que nós temos, que nós não indicamos nenhum profissional. Então, eu não falo sobre dentistas, os que eu conheço, nada.
para ninguém. Pode indicar procedimentos. As funcionárias também são orientadas a não falarem. É como se a gente não conhecesse, porque eu tenho vários, né? Tipo, que faz implante, eu tenho vários indicadores. Todos muito bons, que eu confio, mas nós falarmos, a gente não... Cabe ao Sim, paciente, não, faz sentido né? mesmo. Mas talvez do procedimento, né? A pessoa tá buscando tal coisa. Então faz tal procedimento. Isso seria legal. Ali a gente, no nosso pessoal, até sim, mas ali na clínica a gente Não pode fazer não isso. pode. Uhum. O Nem máximo que a gente procedimento. consegue fazer pelo dentista é ele vir no Primecast. Tá venham certo. no Primecast. Venham se vender aqui no Primecast. Venham no porque Primecast. se depender da gente indicar, assim, eu acho que é ético mesmo, assim. Nós, como clínica de radiologia, a gente não... Nós, como clínica de Sim. radiologia, nós não podemos indicar nem o exame para o paciente. A gente pode, no laudo, se o dentista encaminhou e ele quer ver determinada imagem e com aquele tipo de raio-x, de radiografia, não deu para ver, a gente pode sugerir que ele faça um outro exame. Mas falar assim, olha, doutor, você tem que pedir esse exame, a gente também não pode. Na verdade não tá clinicando, né? Já aconteceu do paciente chegar lá e falar assim, tá certo que o dentista indicou? E a gente só concorda, não. Tá certo, né? Porque o dentista é a autoridade, né? Sim. E pro paciente também questionar isso, ele tá tendo mais informações, né? O paciente está vindo com muito mais informação, assim. Às vezes eu atendo o paciente lá na clínica e a gente faz o exame e ele já vem assim, né? O que tem aí? E aí também é parte da nossa ética, olha, eu só estou fazendo o exame, depois eu vou analisar melhor agora, eu não posso te passar um parecer, a gente sempre nada. fala que o doutor vai passar o parecer. Isso também é interessante a gente ter abordado esse assunto, porque assim, ó, por exemplo, antigamente eles viam só como um encaminhamento, não que como vocês fossem uma empresa que eles pudessem escolher também, né, como uma opção. E agora as pessoas enxergam diferente, como por exemplo, uma granja de galinha que faz produção de ovos. Antigamente era uma granja, hoje não, é vista como uma empresa, tem linha de produção, tem RH, tem diversos outros setores, né? Então, a forma que a gente também demonstra isso, porque, por exemplo, quando eu fui fazer, eu lembro que eu fui fazer uma panorâmica lá, e aí eu queria saber como que era o procedimento. E, assim, desde a hora da foto, depois tem que colocar X... Não, acho que não foi o que eu coloquei. O colete não é panorâmica, né? É panorâmica, né? Então, a forma que foi explicado pra mim... Tem outros lugares que eu já fui, simplesmente colocava e pronto, não explicava. Olha a diferença, né? Então, dá pra gente basear nisso também. E até porque o paciente, quando ele vai pela primeira vez, tem gente que vai até com medo, né? Porque não sabe como que é o exame. Sim. Daí, quando as meninas explicam, não, pode ficar tranquilo, assim, 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 aí eles fazem. Às vezes também a pessoa se sente à vontade de perguntar, porque vocês também são dentistas, né? Sim. Às vezes também é por isso. Mas eu acho que tá muito sério, a gente não é assim, né? Fer, você tá muito sério. Vamos agora falar de momentos constrangedores no marketing. Vixe, teve bastante. Então conta pra gente. Não, vamos contar como a gente se conheceu. O Fer cuidava da... Acho que pode falar o nome porque ele já fechou, né? Da padaria online, que foi uma grande inovação aqui, a Deju, né? Isso. O Fer cuidava do marketing e a gente tinha acabado de abrir a Casaro e nós começamos a fazer parcerias em eventos, né? Isso. Então, eles entravam com os pães maravilhosos. Ai, aquele pão de queijo, nossa! Aquele pão de queijo deles era muito bom. Que delícia. Com Nutella. E a gente ia com a nossa louça, que dava ainda mais vontade, né? Sim. De se servir, porque deixava mais belo ainda. E foi assim que começou a nossa parceria, né, Fer? Verdade. E foi um casamento, né? Foi um casamento. Porque um produto bom com outro bom deu match aí. E realmente foi muito legal, né? Foi um desafio a Deju, né? Porque realmente, como que a gente comprava pão? A gente ia na padaria e escolhia. Eu quero mais moreninho, quero mais branco. E a gente teve que mudar essa cultura no maringaense, né? Então foi, desde da estratégia, foi tudo diferente, né? A introdução da Deju.
Mas a gente acreditava que quando um produto é bom e une com outro bom, o futuro, né, é vendas. Teria que resultar nisso. Mas foi exatamente daí mesmo, Taiane. Foi a primeira vez e depois passou uns foi perrenguinhos, né, Fer? Não foi bastante. só ia carregando as louças lá, o Fer com as Exato. coisas, coloca, vai começar já. Além dos atrasos, né? Além dos Teve também atrasos. bastante coisa, assim, que como é louça, às vezes é coisa que não é rapidinho para montar, né? Tipo assim, depois que eu usava aquela louça ali, eu não podia mais vender. Então eu tinha que escolher bem a louça que eu queria mostrar, porque daquilo ali eu ia perder de vender, né? Geralmente eu pegava pra mim. E a gente não queria repetir, né? E a gente porque não às queria vezes não repetir. tinha mais no estoque. E a gente não tinha quem carregasse pra nós, né, Fer? Ia lá com as Exatamente. louças, com as coisas. Mas é isso que é legal, né? Os bastidores quase ninguém vê. Só vê na hora que tá pronto, tá bonito ali e tudo. Mas o mais gostoso, eu acho que é isso. É os bastidores, como que foi pensado para aquilo, para o resultado final dar certo, né? Alguns não deram certo, né? Alguns eventos a gente entrou, acho que não deu resultado Sim. para ninguém. A gente dava risada mesmo assim, e vamos continuar, vamos tentar. Sim, mas de perrengue, Tayane, vixe, tem bastante, assim. Como, por exemplo, você alertar o cliente que aquilo é uma furada e o cliente bateu o pé que ele quer fazer aquilo. Vamos colocar mais prático isso? Patrocinar algum evento, entendeu? Então, às vezes não é que o produto ou o serviço seja ruim, é que não tem nada a ver com o produto da pessoa. E a pessoa quer ir por algum tipo de amizade ou por alguma facilidade na forma que ele foi convidado, né? E às vezes não traz resultado. E depois é fácil falar assim, é culpa do marketing. É culpa do Fer. Está muito Tudo fácil. é o marketing, Isso. Tudo é o né? marketing. Se é bom, é o marketing. Se é ruim, é o marketing também. Já estou acostumado. Teve algum cliente mais ríspido assim com você, Fer? Tayane, na verdade, assim, eu não dou essa abertura, né? Então, acho que muito também é de como a gente conduz. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático, assim. Ah, mas é só uma artezinha. Ah, não fala! E Tayane. Não é só uma artezinha. Talvez para outros profissionais seja, né? Realmente só fazer aquilo. Mas a gente pensa como que aquilo poderia trazer um resultado melhor, né? Então, assim, a gente tem vários designers. Então, claro que quando eu estou falando de um produto mais elaborado, a gente utiliza o design mais preparado para isso. Isso tem um custo, Sim. né? Então, se a pessoa quer pagar menos, ela não é que ela vai receber menos, mas ela vai pagar por aquilo que ela está investindo. Eu costumo dizer muito isso. Ah, por que que você traz um resultado lá para o cliente X e para mim não? Porque depende do esforço que você está investindo. Então, assim, é diferente dos meus pacotes quando a pessoa compra só o digital e quando ela compra a consultoria. Porque dentro da consultoria, às vezes, ela tem que demitir pessoas que não estão deixando as coisas fluírem. Teve um cliente meu que é da área de automação, vamos falar de indústria, né? Também é super difícil fazer um marketing para a indústria, né? É B2B também. Mas, por exemplo, a gente teve que fazer primeiro uma reestruturação empresarial para depois fazer a parte de marketing, entende? Porque senão a gente ia fazer um trabalho, ia dar retrabalho e não ia trazer resultado. Então, a gente teve que fazer um trabalho psicológico. Trabalho que envolve pessoas ali dentro. Eu acho que a Exato. parte mais difícil do marketing é essa, não é, Fer? É difícil, porque assim, tem que ter maturidade para resolver todos esses perrengues, né? Esses problemas. E eu acho que as pessoas têm mais resistência, às vezes, à empresa, né? Tem, Ali de, principalmente... mas esse funcionário, mas eu vou ter que demitir, né? E Acho que Thaís, difícil. principalmente quando é familiar. Eu ia falar isso, assim, acho que os dentistas também têm muito problema, assim, a recepcionista, porque foi não sei quem indicou, ela tá aqui tanto tempo comigo, não sei o quê, mas você que chega ali a primeira vez, você vê que a recepcionista não tá à altura do dentista, né? Sim, E ele, sim. como já tem um afeto, não consegue enxergar isso. Hoje tá muito mais difícil arranjar mão de obra, né?
Vocês estão sentindo, o mercado está aí, todo lugar que você passa tem uma faixa grande, estamos em contratação. E realmente, então por que não treiná-los, né? Sim. Só que você tem que ter um certo feeling para ver se a pessoa quer isso, né? Às vezes não é a aptidão da pessoa, então tem que procurar outra pessoa mesmo. Mas se você enxerga ali, tem um certo feeling que a pessoa consegue evoluir, por que não treiná-la, né? Sim. É assim. Mas essa empresa foi muito interessante porque a demissão dela, que era um ente familiar, gerou a pessoa se destacou na área dela. Hoje ela virou doutora na área dela e não atua mais na empresa e a empresa também decolou. Ah, foi bom para os dois lados. Exatamente. Então, assim, foi quase um desquite, Nossa. né? Tanto de marketing quanto do casal. Ah, foi um casal que teve que se demitir? Não, na verdade foi... o casal teve que demitir uma das filhas. Ah, entendi. Bem Nossa, complexo. Piorou ainda. Bem Piorou. complexo. Você tem que Isso demitir quase o que- marido, a esposa é mais fácil. Mas demitir um filho Exato, é difícil. e quase que eu fui demitido por ter sugerido isso, né? Mas depois Que você coragem, explica... Fer, parabéns. Sim, mas depois que você explica teoricamente, né, por que disso e qual resultado ia trazer para ambos os lados, aí foi satisfatório, assim. Claro que não é fácil, né? Para falar e também não é fácil Esse para foi executar. um baita Processo, perrengue, né? Exatamente. Mas foi um perrengue, assim, que deu tudo certo, sabe? E aí que tá a diferença, sabe, Tayane? De você saber que tem que fazer Sim. isso e muitas vezes as pessoas desistem sem tentar, porque, assim, é muito difícil fazer, né? Você mexe com muita coisa que é além do profissional, com emoções, né? É bem complexo, assim. Mas esse pode ser um perrengue, então. Ô, Fer, a gente abriu uma caixinha de perguntas Tá. e eu gostaria que você nos ajudasse. Vamos lá. É importante estar em todas as redes, em todos os canais digitais? A gente comentou sobre isso, né? a gente... Sim, na verdade, o máximo que você puder, mas dando devida atenção, né? Se você estar só por estar, então não faça, melhor não fazer. Pensando no endomarketing como um setor de marketing, pode contribuir para melhorar a cultura organizacional? Com certeza. Se você não tem isso, aplique, porque isso faz total diferença. Primeiro você tem que ativar o público interno, que são os funcionários. Depois o público externo, né? Então, se a empresa não está bem engajada com eles, como que ela vai refletir isso lá fora, né? Primeiro a gente tem que vender para essas pessoas, para depois essas pessoas venderem para lá fora. Todo lugar que eu entro para fazer o meu trabalho, eu costumo primeiro vender o meu trabalho para o pessoal interno, para depois a gente externar isso, porque fica mais fácil quando você tem uma equipe junto com você para realizar esse trabalho. O resultado é diferente do que você brigar sozinho ou o gerente brigar sozinho, né? Entendi. Então faz muita diferença. Eu tenho que aparecer todos os dias? É complicado, mas assim, ó, vamos falar de stories. Sim, nos stories todos os dias, no mínimo 5 vezes ao dia, espaçadamente, porque aí você vai atingir pessoas diferentes, né? Mas não precisa ser você, pode ser sua voz, pode ser uma foto, né? Mas estar marcando presença é importante. Entendi. Como começar no meio digital? Tayane, seja como for, comece. Né? Independente de se vai ser bom ou ruim, você vai aprender com o dia a dia. Mas você acha que é necessário uma empresa ali junto? Olha, se você não se sentir seguro, com certeza, porque vai te dar um direcionamento. Por exemplo, além da gente dar os temas, a gente também coloca lá, por exemplo, o que você poderia fazer de stories, como uma dica. A gente até, muitas vezes, quando a gente sente que o cliente tem muita dificuldade, a gente já entrega pronto, praticamente, assim, ó, o cronograma dele. Então, tal horário faz isso, tal horário faz isso, faz isso. Então, assim, fica mais fácil, né? Entendi. Então, não é que as pessoas não sabem fazer. Às vezes, elas faltam conhecimento, falta o start.
Start. O Start. Acho que tem mais algumas aqui, mas eu acho que a gente já abordou bem, né? Que a gente tem que começar no interno, se preparar, treinar a equipe. Deixa e eu aí... contar um pouquinho de uma matemática. Por Por favor. exemplo, hoje, vamos falar de Instagram, né? Que tá mais usual aí. Tem uma matemática que hoje, pode ser que amanhã já seja mudado, que se você seguir, é sucesso. Então, assim, um post estático, um vídeo Reels e um carrossel por semana. Então, 3, tá bem de boa, tranquilinho, Tá bem de boa. dá pra fazer. Fer, não dá, não tem tempo, não tem design, então faz um vídeo só. Melhor do que não fazer nada. Só que no Stories, sim, marcar presença, se possível, todos os dias. Mas e final de semana? Por que não? Mostrar um pouco da sua vida pessoal. Ah, Pode tinha ser essa também. pergunta. Eu tenho que mostrar meu lado pessoal? Olha, Tayane, que acontece? Eu fui numa palestra agora em São Paulo, semana passada, e era uma palestra de uma apresentadora do SBT. E ela pegou e falou assim, o seu CNPJ e o seu CPF tem que ser o mesmo. Então, não adianta a gente tentar fazer diferente porque é a mesma pessoa. Eu achei muito interessante isso, e de fato é. Então, se você está se destacando profissionalmente ali, então a pessoa vai ter curiosidade de saber quem é a Tayane, quem é a Thaís, o que vocês fazem, o que vocês gostam. Então, isso aproxima, né? Então, sim. É complicado nessa parte. É complicado, porque envolve um pouco da sua intimidade, né? E também, assim, querendo ou não, se não é espontâneo, toma um pouco também do nosso tempo, né? Sim. Querer fazer qualquer coisa Mas acho que tem que principalmente no ser Instagram. verdadeiro, né? As pessoas Exato. percebem se não é. Sim, e quanto mais simples, melhor. Menos filtro, menos edição, né? Isso também ajuda a entregar mais. Ah, é? Exatamente. Por isso que, assim, quando alguém me pergunta, coloca capa no Reels ou não coloca? Não coloca. Não coloca? Na minha opinião, não coloca. Ele entrega mais. Porque eles entendem que foi você que fez, é mais artesanal, não sei se eu posso falar dessa forma, mas aí ele acaba entregando mais. Não tem um profissional, não tô falando mal de agência, tá? Você nem pode, né? Mas a gente também induz isso para os nossos clientes, sabe? Porque assim, se ele puder fazer, a gente faz uma edição mais simples, não coloca muito filtro, muitos cortes, assim, que isso realmente prejudica na entrega. Fala uma polêmica do marketing. A polêmica do marketing, bom, vamos falar também do Instagram de novo aí. Você sabia que muitas vezes eu recebo coisas primeiro do que vocês? De novidade do Instagram? Sim. Talvez porque eu utilizo mais, né? E diversas contas diferentes, então às vezes a gente é usado como teste. Então eles mandam, será? Vamos ver se vai repercutir bem. Se aquilo vingar, daí eles colocam, libera para todo mundo. É mais ou menos um beta, assim. Isso é legal, não sei se todo mundo sabe disso. Eu não sabia. E muitas vezes também assim, quando já foi feito o teste beta e foi liberado, às vezes já aconteceu de ter alguma coisa no Instagram que numa pessoa tem, no seu não tem. Então, isso também tem um pouco a ver com o fluxo de utilização. Dá uma raiva. Vou contar, porque eu já administrei 2 perfis, né, de loja, e um eu conseguia pôr música, Sim. e o outro não. Mas isso aconteceu também numa das minhas gestões, inclusive com você. O que acontece? Antigamente, dependia da categoria que você colocava. Sim. Aí até a gente descobrir isso também foi um perrengue. Mais um perrengue. Mas faz parte, né? A gente vai sempre aprendendo, né, Sempre Fer? aprendendo. Mas assim, Tayane, se for para dar hoje assim, uma dica de marketing digital, eu tenho falado muito para os meus clientes que não querem se aparecer. Não precisa se aparecer falando. Às vezes a gente consegue mostrar autoridade com uma foto, com uma frase, entende? Então, assim, é tudo da criatividade de como expor isso.
né? Entendi. Mas o importante é fazer. Se você fazer essa matemática que eu falei, um post, um Reels e um carrossel, já vai entregar bastante. Mas os stories diariamente, aí é um case de sucesso já. Então, focar nos stories. Focar nos stories. Todo Com dia. certeza, todo dia. No mínimo 5. No mínimo 5. No mínimo 5. Atenção, gente. No mínimo No 5. mínimo. Presta atenção na palavra. No mínimo. Sim. Hoje também tá falando muito do tráfego pago, né? Então, assim, antigamente você colocava um valor e ele repercutia bem. Como hoje aumentou o número de pessoas e de empresas fazendo isso, então é óbvio que o valor investido vai aumentar, né? Mas é também uma estratégia hoje de você conseguir bons resultados. Não é o único. E como eu digo lá desde do começo do nosso pod, que tem que ser uma somatória de tudo, né? Porque senão não se sustenta. E aí, se não sustentar, vai ter que mudar de Fer, estratégia. vamos falar para encerrar aqui, que acho que todo mundo tem dúvida e ninguém gosta de falar, mas vamos falar. Vamos falar de valor. Uhum. Quanto que um dentista tem que investir para ter um marketing legal? Tá, como eu tenho acesso aos concorrentes, né? Que é importante a gente também estar atento com o que eles estão fazendo. A oferta é diferente do tipo de serviço. Mas hoje, no mínimo, uns R$800 para você ter um produto de qualidade e algo muito bem feito, você vai pagar de 3 a 3.800 aí. Mas envolve produção, envolve foto, videomaker, uma equipe trabalhando para você, né? Entendi. Então, mas Fer, não entra em contradição que você falou que tem que ser menos produção, mas o marketing em uma equipe boa consegue fazer um resultado, mostrar como se fosse sem edição, mas está editado. Sei como Entendeu? que é. Então A gente isso. até brigava bastante por isso, né? Exatamente. Mas tá, é assim, num resumo geral, busque quem faça o básico bem feito. Isso já faz muita diferença. E o tráfego pago, mais ou menos assim, para ter um resultado legal, quanto que tem que investir por mês? Normalmente, o profissional que faz tráfego pago, ele vai cobrar de mão de obra dele R$1.000 e mais o valor do boleto que você tem que investir para o Facebook, né? Não tem, assim, um número certo, né, de quanto você investe nesse boleto. Porém, mediante, principalmente na área da odontologia, que é uma das áreas mais que fazem tráfego pago, vocês sabiam disso? Não, a odontologia? Sim, a odontologia. Mas não ganha da medicina, né? Ganha da medicina. Não é possível. Ganha da medicina. Ganha da medicina, odontologia. Eu não sei se é porque entrou nessa parte de estética, Sim. que eu acredito que sim. Inclusive tem que concorrer com eles, né? E também porque tem muito dentista. Não sei se vocês concordam comigo, mas tem. Concordamos. Então, assim, odontologia, e como que a gente sabe disso? Porque o custo por leads, ele encarece, entendeu? Entendi. Porque tem mais pessoas fazendo, então a briga para você ganhar um lead fica mais difícil, entendeu? Então, basicamente isso, assim. Legal, Fer. Uma dica para encerrar, alguma pontuação que você acha interessante? Tayane, assim, ó, eu acho que não quero aparecer, tenho vergonha, faça de alguma forma, né? Melhor do que não fazer nada. Não deu certo? Vai aprimorando. Então, assim, do que ficar no ócio, é melhor você fazer alguma coisa e tentar se aparecer do que ficar invisível, né? Como na publicidade e propaganda, né, só é visto quem é lembrado. Sim. Então, é isso. Acho que é a dica que Essa eu queria máxima segue, né? A Só máxima é visto segue. quem é lembrado. E O o básico básico. bem feito. O básico Fer, eu acredito que é isso. Muito obrigada por dividir seu conhecimento, compartilhar com a gente. Foi muito legal. Faz muita diferença, porque é o que a gente comenta em todo o podcast aqui. Essa é uma área que nós, os profissionais da saúde, não temos base nenhuma na faculdade. Sim, deveria Marketing ter, e né? administração.
marketing e administração. A gente sai totalmente cru da faculdade. Uhum. Então, assim, é muito importante tudo isso que você falou. Acredito que vai ajudar muitos profissionais. Sim, e também me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, né? E agradecer também pelo convite, né? E parabenizar mais uma vez, porque está muito Obrigada. incrível o trabalho de vocês. E agora a gente vai entregar a Nossa nossa lembrança do lembrancinha do nosso Muito patrocinador. obrigado. Hoje o nosso patrocinador foi muito citado Foi mesmo. na nossa live. Por favor, patrocinador, leve em consideração. Já começa pela sacola, né? É. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado, Xande.